em Joel, capítulo 1, glória a Deus, versículo 4, o 10, o 13 e depois o 25. 4, 10, o 13 e depois o 25. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem pode colocar sobre os pés, coloca sobre os pés em reverência à palavra de Deus nessa noite. Glória a Jesus. Versículo Joel, capítulo 1, versículo 4, 10 e o 13. E depois nós vamos ler o 25 para fechar, que é o tema da campanha. Quem se achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Joel é um livro pequenininho, né? Ali perto de Daniel, né? Oséias. Glória a Jesus. Vamos se achar nessa noite. Vamos pela minha campanha já? Segundo, né? Então tá bom o alimento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala, espera por mim. Então vamos lá então. Joel, 1, 4, vai dizer assim: o que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a lagosta comeu. O que ficou da lagosta, o pulgão comeu. Glória a Deus. Aqui agora ó, o 10, o versículo 10 vai dizer assim: como está assolado a terra, triste, porque o trigo está destruído, e o mosto se secou, e o azeite acabou. E o 13 vai dizer assim: cinge vós, e lamentai-vos, sacerdote, gemei, ministro do altar, entrai, passai a noite, vertido de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjar, a libação foram cortada da casa de vosso Deus. Agora vamos lá para o capítulo 2, versículo 25, onde é o tema da campanha, e vai dizer assim nessa noite: e restituí vós os anos que comeu o gafanhoto, a lagosta, o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Amém? Poder assentar. Então nós vimos nessa noite, irmão, essa campanha de restituição, que isso já vinha, né, do passado. Isso foi de geração, já vinha uma geração, né? Então esses animais, esses já vinham comendo desde o começo da geração. Nós vimos que aqui no capítulo 4, vimos que sobrava o outro que ia comendo, de geração em geração. E nós vemos agora, irmão, que nós vimos que o gafanhoto, ele come, quando ele come tudo, vai comendo reto. Ele não faz curva não, ele vai comendo reto. E nós vemos, irmão, que a largata, ela come a folha. Folha significa uma ave cheia de folha, ela está bonita. E quando a largata come a folha, come a aparência. É a aparência do crente que vai comendo. A aparência da árvore vai comendo. Vai comendo a aparência. E você perde a força. Você não tem aparência. Já a lagosta, ela come ali já os galhos, né? Ela vem comendo os galhos. O galho é ligado ali com as folhas, ligado com a raiz. Aí você perde a força. Perde a força de buscar. Mas Deus tem coisa que vem sobre a nossa vida que nós procuramos, né? Tem coisa que vem sobre a nossa vida que nós procuramos com nossas próprias mãos. Aí Deus requer o quê? Que nós buscamos a Ele para que venhamos sair sobre aquela situação. Então Deus estava requerendo do povo uma humilhação. Deus estava querendo que o povo buscasse a Ele para mudar aquilo, porque já estava todo mundo envergonhado.
O agricultor já não tinha mais o que colher. Os bois já não tinham mais o que comer, já não tinha pasto. Você imagina a situação que estava vivendo esse povo. Mas Deus, Ele é Deus. E sempre Ele nos dá uma saída. Deus sempre tem uma saída. Quando você se humilha a Ele, quando você busca Ele. E Deus agora usa Joel para profetizar, para dizer, olha, Deus queria que a humilhação não começasse aqui lá de baixo, começasse do altar. Glória a Deus. Ele diz aqui no 13, se humilha, que se humilhasse do altar para baixo, todo mundo se humilhasse ao Senhor, começasse a buscar o Senhor. Que muitas vezes nós queremos restituição, queremos ser restituídos, mas não queremos se humilhar para Deus. Queremos que Deus Ele nos restitui de qualquer maneira. Não é assim. Aqui nós vemos que Deus estava requerendo uma humilhação do povo. Deus estava querendo que o povo fizesse um clamor, que o negócio estava complicado. Você viu que o que sobrava galho, vinha um e comia. Primeiro comia as folhas. Primeiro dava aqueles pulgão nas folhas. Depois vinha, a lacusta e comia. O que sobrava o gafanhoto comia. Não sobrava nada, não dava nada. Glória a Deus. Acabava tudo. E o povo agora sofrendo, todo mundo sofrendo, os animais sofrendo. E Deus queria um clamor. Deus queria uma restituição. Não de boca, não, mas de coração. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E a melhor coisa que tem, irmão, para Deus restituir, é quando nós se humilhamos. Vida espiritual, vida material, é quando você se humilha para Deus. Nós vimos que Jó, ele perde tudo. Jó perde os filhos, Jó perde a lavoura, Jó perde os animais, Jó perde tudo. Glória a Deus. Jó não perde só a fé, a confiança em Deus. A esposa dele já dizia, Jó, você ainda bate referência com o seu Deus, você ainda tem ainda referência esse Deus seu, amaldiçoa ele e morre. Mas ele diz, mulher, tu fala como uma louca. Meu Deus me deu, meu Deus tirou. Glória a Deus. Mas quando Jó, sabe quando Deus restitui tudo, Jó? Lá em Jó 42:10, quando Deus manda ele orar para os seus amigos. Os amigos que apontavam a ele, os amigos que criticavam, diziam que estava em pecado. Jó, você pecou, Jó, confessa, Jó. Confessa, Jó, que você pecou, fala o que você fez, Jó. E Deus agora o que ele diz para Jó? Para que Jó orasse pelos seus amigos. Ele faz aqueles que estavam na casa de Jó, comendo uma churrascada, quando Jó estava bem, quando Jó estava próspero. Mas agora, quando Jó perde tudo, se encontra no quê? Tudo se coçando com caco de telha, na cinza, feito um cachorro leproso, né? E agora os amigos ficam jogando pedra dele. Jó, o que aconteceu, Jó? Confessa, você pecou, Jó? O que houve, Jó? Glória a Deus, mas Jó temente, Jó confiando na vitória, Jó acreditando que Deus iria mudar a situação, Jó acreditando que Deus iria mudar o cativeiro. É assim que você tem que crer nessa noite. Vim para essa campanha de restituição crendo que não é a lacusta, que não é o gafanhoto, que não é o pulgão que vai tirar a tua vitória. Muitas vezes pode tirar algo da terra, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, Jesus. E quando Jó ora para os seus amigos, Deus faz o quê? Começa o quê? Prosperar na vida de Jó. Quando Deus começa a restituir tudo que Jó perdeu, quando Jó começa a se humilhar, não só para eles, mas para aqueles que tacavam a pedra nele, para aqueles que apontavam a ele. Jó não orava só por ele. E Deus começou a mudar o coração dos amigos de Jó. Deus começou a mudar o coração de Elifaz. Deus começou a mudar o coração do amigo de Jó. E agora Jó começa o quê? Se restituir tudo que ele perdeu.
Os amigos dele, o povo ia trazer. Os amigos de Jó começaram agora a trazer ouro para ele, trazer pingente de ouro, trazer prata. E o povo foi vendo, dizendo o quê? Poxa, esses dias os amigos de Jó estavam jogando pedra nele, estavam apontando ele, e estão levando ouro para ele. Eu também vou levar, eu também vou levar. E Jó começou a ter tudo de novo que ele perdeu. Deus restituiu tudo na vida de Jó, até mesmo as filhas. A Bíblia diz que ele não tinha filha, não tinha moça mais bonita do que as filhas de Jó. Queriapuque, Jemima, eram as moças lindas que mais tinha mais bonita, eram as filhas de Jó que Deus deu a ele. Então vemos que o segredo está não só se humilhar, mas confiar. Olha a palavra de Jó: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que ele está olhando para a minha situação. Ele diz assim: eu sei que meu Redentor vive. Só pode falar isso quem acredita na restituição, quem acredita que Deus vai virar o cativeiro, quem acredita que Deus vai mudar a situação. Não adianta eu me humilhar, né, com o coração não desacreditando. Eu estou orando aqui, mas para mim não adianta mais. Para mim eu já estou desanimado. Não, você tem que se humilhar com fé. Você tem que se humilhar acreditando. Se humilhar confiando. Não importa que a sua casa está com a parede quebrada. Não importa que a tua casa espiritual já quebrou. Mas quando tem alguém que acredita, Deus restitui. Quando tem alguém que acredita, Deus dá o livramento. A Bíblia diz que Noé, como ele gastou, me fugiu, eu sei que é 100 e poucos anos que ele gastou para construir aquela arca, mas ele recebeu de Deus ali aquele convite, aquele ministério, aquele chamado para construir aquela arca. Ninguém acreditava em Noé. A Bíblia diz que o povo estava na época que o povo casava e dava em casamento, mas Noé recebeu de Deus, continuou na construção daquela arca. Eu creio que ia chegar alguém e dizer: Noé, para que você está construindo esse barco, Noé? Você vai mandar chuva sobre a terra. Você está louco, Noé? Você está louco? Como é que vai chover para levantar esse barco? Glória a Deus. Mas ele continuou. Até o barco pronto, até a arca ficando pronta. Noé pregou aquele. Eu sei que chegou, eu creio que gastou muito tempo, porque ele chegava ali, estava ali construindo a água, o curioso chegava, eu creio que ele parava para explicar, para pregar. Não, meu Deus me deu uma visão, meu Deus me mostrou a madeira, a metragem, tudo assim na direção de Deus. E agora, depois do barco pronto, Deus dá ordem aos animais para entrar. Deus, quando Ele fala, quando nós colocamos aqui no coração, que Deus fala conosco, nós colocamos de pé, Deus faz acontecer. Depois agora de toda a arca pronta, Deus começa a dar a ordem aos animais, aos passarinhos, para que entrem na arca. E agora, o que me chama a atenção, que Noé pregou, mas ninguém entrou na arca. Mas Noé e a sua família entrou de mão dada na arca. Noé e a sua família entram na arca. E Deus, aleluia, Jesus cumpre o que Ele tem falado. Não foi fácil para Noé, né? Construir aquela arca, dar martelada, cortar aquela madeira. Muitas vezes Deus coloca a tarefa nas nossas mãos e nós achamos que é difícil. Eu não consegui ir lá, se eu conseguir orar, minha vida está assim, eu estou passando por essa luta. A irmã liga me orar na casa dela, o irmão liga me ligar na casa dela, eu vou conseguir. Deus não dá tarefa para ninguém que não possa, aleluia, que você não possa fazer. Se Deus te chamou, é porque Ele sabe que você tem capacidade. Quando você ora para alguém, Deus restitui a tua vida. Quando você ora para alguém, Deus capacita a tua vida. Aleluia, Jesus. E nós vemos agora que muitas vezes Deus coloca nós numa sinuca de bico, que é para nós se humilhar, é para nós orar. Porque se não tiver luta, você não ora. Se não tiver luta, o crente não ora. Se tiver tudo na bênção, não tem como você orar. E vemos agora que esse povo aqui já estava vindo de geração, faltando comida, os animais não comiam, o negócio estava difícil. Mas Deus chama Joel. Deus chama Joel e diz: olha, Joel, fala para o meu povo se humilhar. Fala para o meu povo se vestir de pano de saco, se humilhar. Aleluia, Jesus. Que eu vou tirar a vergonha, eu vou restituir os anos de fome, eu vou restituir a fartura.
Glória a Deus. Meu crente chegava na casa de alguém e não tinha nada. Chegava na casa de alguém e não tinha nada para comer. Os agricultores iam para a roça, não tinha nada para colher. Só via aqueles gafanhotos comendo. A árvore caindo porque comia da raiz. Um comia as folhas, outro comia os galhos. Ia comendo tudo. E não tinha nada para dar aos animais. Não tinha nada para dar em casa. Mas quando Deus usa o homem de Deus chamado Joel, para ele convocar o povo para uma restituição, para uma humilhação, para um clamor, para uma oração. Não tem diabo que fica debaixo de uma oração. Quando você é uma mulher de Deus, quando você é um homem de Deus, que coloca a boca no pó, que coloca o joelho no chão, Deus, ele entra com providência. Não tem pulgão, não tem gafanhoto, não tem lacusta que vai ficar comendo o seu salário. Aleluia, Jesus. E nós vemos aqui também que o povo deixou de ofertar. O povo deixou de trazer a oferta para a casa do Senhor. Você já imaginou? Aí entrou um devorador. Tem pessoa que ele não ajuda na obra do Senhor, irmão. O povo deixou de trazer a oferta. Está escrito aqui na Bíblia, irmão. Quem leu? Quem já leu, que viu aí? Que o povo deixou de trazer a oferta. Não é, senhor Ricardo? O povo deixou de ofertar a casa do Senhor. Deixou de trazer. Aí entrou o devorador. Tem pessoa que qualquer coisa ele tem que dizimar na casa do Senhor. Não, o meu dízimo eu vou pagar. Vou tirar o meu dízimo que eu vou pagar lá o meu carnê da Casa Bahia. Vou pagar a minha prestação. Qualquer coisinha você está tirando das mãos do Senhor oferta. Você está tirando da casa do Senhor o dízimo. Aleluia, Jesus. Aí o devorador entra na sua casa. Aí você não sabe que seu salário não dá para nada. Aí começa, a compra não dá para nada. Aí não tem, mas o que aconteceu esse mês? O que aconteceu esse ano? É porque você deixou de ofertar na casa do Senhor. Você deixou de trazer aquilo para a casa do sacerdote. Aleluia, Jesus, ficar preocupado, né? Porque o povo deixou de trazer a oferta da casa do Senhor. O povo deixou de abençoar a casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Agora entrou o devorador, devorando tudo. Aleluia, Jesus. Entrou o devorador devorando tudo. Eu não sei o que tem acontecido, porque você, aleluia, Jesus, deixou de dizimar, deixou de ofertar qualquer coisa. Nós deixamos de trazer o dízimo para a casa do Senhor. Ah, não, agora, Senhor, minha vida está assim. Senhor, me dá aquele dinheiro que está lá na mão daquele homem, na mão do meu patrão. Eu vou trazer o meu dízimo. Eu vou dizimar todo mês. Eu vou voltar a ser dizimista da casa do Senhor. Quando fecha a porta, rapidinho você toma uma decisão. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então seja fiel na casa do Senhor. Seja fiel, que o devorador não vai entrar na sua casa, o devorador não vai entrar na sua família, o devorador não vai entrar na sua finança, porque você tem compromisso com o Senhor. Ei, tem demônio que sai com oração, tem demônio que sai com jejum, mas tem demônio que só sai quando você entrega o dízimo. Devorador. Diga Jesus. Se eu não abrir a janela do céu e derramar o que? Uma bênção tal sobre a tua vida. Glória a Deus. Tem demônio que só sai quando você entrega o seu dízimo na casa do Senhor. Ah, mas o pastor está fazendo isso com o meu Deus, fazendo aquilo. Não importa. Faça a sua parte. Deixa o resto de Deus. Deixa o resto com Deus. Faça a sua parte. Entrega a sua oferta. Entrega o dízimo na casa do Senhor. Que eu tenho certeza que não tem devorador, não tem pulgão, não tem lacusta que vai ficar sobre a tua obra, sobre o teu pomar, sobre o teu celeiro. Alguém olha para você e diz: você é abençoado. Para que você está arrumando? O que você está arrumando? Você está com esse carro bonito? O que você está arrumando? Você construiu essa casa? É Deus que tem abençoado a minha vida. É Deus que tem abençoado a minha casa. É Deus que tem abençoado a minha família. Que eu tenho sido fiel ao Senhor. Que eu tenho sido fiel à tua casa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A Bíblia diz: trazei o dízimo à casa do Senhor e fazer prova de mim. Como é que eu vou fazer prova com Deus se eu estou em falha com Ele? Como é que eu vou fazer prova com Deus se eu estiver em falha com Ele? Agora, quando você está fiel ao Senhor, você pode pegar o seu dízimo e fazer prova com Ele. Pode fazer prova com Ele.
que você está fiel com Ele. Mas se você está em falha, não tem como eu fazer prova de Deus. Amém ou não amém? Aí o devorador vai entrando. Aí entra o devorador da enfermidade. Aí entra o devorador de tudo. E começa a querer Deus que humilhação, que você volte a fazer para Ele o que você fazia. Que você volte a fazer pela obra dele o que você fazia. Deus usa Joel para dizer para o povo: olha, fala para o meu povo se humilhar. Fala para o meu povo se vestir de verbo de saco. Que a humilhação, a oração comece no altar. Aleluia, Jesus. E agora que eu vou restituir, eu vou tirar a vergonha, eu vou restituir a vida espiritual, eu vou restituir tudo que perdeu. Aleluia, Jesus. Mas é preciso eu me humilhar. É preciso eu relembrar e voltar ao que eu estava fazendo para Deus, pela minha casa. Muitas vezes você acha que é uma simples coisa, mas foi Deus que colocou nas tuas mãos. Você acha que não é nada, mas Deus está requerendo que você faça. É por isso que não restituiu ainda. É por isso que as portas não se abriu ainda. Sabe por quê? Você deixou de fazer o que você fazia para Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esses dias, essa semana, quarta-feira, eu acho. Quarta-feira, eu fui pregar lá na Serra, nós viemos, passando na casa da minha sogra, ela deu uma marmita para nós. Foi, minha esposa? Uma marmita. Não é aquela marmita sobra, não, aquela marmita especial. Ela foi ali, ainda colocou um monte de galinha assada em cima, né? Domingo? Foi domingo mesmo, domingo. Eu vou ter que te pregar tanto esse dia que foi até bem perdido. Foi domingo, né? A gente vai tanto naquele Central Carapina lá, que a gente fica até perdido. E nós estávamos lá, quando nós chegamos perto de casa, eu pensei, eu cheguei em casa, vou esquentar essa comida, vou comer. Essa galinha aí, uma galinha assada de domingo assim, né? Depois do culto, né? Quando você prega, chega em casa, dá uma fome danada. Aí quando nós chegamos perto de casa, tem uma caçamba de lixo. Tinha um moço ali procurando um negócio para comer naquela caçamba, né? E aí minha esposa falou assim: amor, vamos dar essa marmita para ele, né? Eu falei: vamos dar, vamos dar. Assim, eu demorei, falei assim: vamos dar porque meu pensamento era esquentar que vai comer ele. Quando eu abri a porta do carro aqui de cá, ela abriu de lá, eu falei: amor, e o cara tá lá chuchado no lixo procurando alguma coisa, né, para comer ali. E eu acho que estava numa fome, porque você quer conhecer a fome, né? Deixa eu ver com fome. Eu não como isso, não como aquilo. Come isso aqui, você não passou fome ainda, né? Não como isso, eu só tenho aquilo que você comer. Eu tenho que comer aquilo ali. Ou come, ou está com sede perdido no cacau, já bebi água da lama, irmão. Deve deixar baixar assim, beber. Está perdido, caçando um caminho, a sede está apertando. Só se vale no que se tem. Só se vale no que se tem. Nem que se muito apareça. E agora que eu peguei uma marmita, deu para aquele camarada, deu para ele pegou assim, agradeceu tanto, mano. Agradeceu tanto pelaquela marmita, pegou aquela marmita e abraçou como se fosse como se fosse um negócio para não cair ali, saiu com aquela marmita ali, né? Rindo, agradecendo. Faltou pouco, igual aquele pessoal do Moçambique se ajoelhar, né? E agradecer pelaquela marmita. Aí ela falou bem assim: amor, tá com tanta fome, né? Como ele tá com fome, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem muitas vezes que Deus pega você, dá o que você tem. Aí que eu quero ver, irmão. Quero ver aí. Dar quando você tem muito é muito fácil, né? Mas Deus, ele só pede quando você tem pouco. Deus só pede quando você tem para quê? Já para provar a tua fé. Quando tem muitas vezes, dá, tem 10 marmitas, você dá uma, dá 5, vai sobrar 5 ainda. Mas quando só tem aquela última, agora que eu quero ver você dar. Agora eu quero ver você partir. E aí que Deus faz, é assim que Deus faz. Para Deus restituir mais. Uma vez nós demos nosso prato, depois na outra semana só tinha aquela comida na igreja. Hoje eu não estou pastoreando, na Câmara do Horizonte, deu o último prato que nós tínhamos, né? 2 pratos para mim e para ela, ela deu dela, eu tive que dividir o meu com ela. Passou uma semana, chegou 10 cestas básicas. 10. Nós estávamos deitados em casa assim, de tarde, descansando, pensando em Deus indo no monte. E lá no monte era perto de casa, e no monte todo dia. Lá aqui em Vitória eu vou também, né? Glória a Deus. Meu caminho é mais difícil. Nós estamos lá deitados, depois de vir do monte, nós estamos pensando, Senhor, acabou tudo, o armário não tem nada. O último que tinha, nós tivemos aquele mexidão.
né? Aquela sopa de galinha no domingo, né? Que sobra aqueles farelos, você joga arroz dentro, bota farinha, faz aquele mexido, um quiabo fica escorregando, né? Faz um prato para mim, para ela, vai tomar banho. Passou o mercado e disse assim: olha, a comida tá cheirando aí o almoço. Eu falei: você já almoçou, irmão? Eu falei: não, eu fui com essa serviço, cheguei agora, não estou com fome, estou mais com fome do que o senhor. É sério, sério, irmão. Você tá rindo, mas o negócio é sério, é bem assim mesmo, tá? Eu fiz um prato para mim, coloquei na nossa casinha atrás e na frente aqui era igreja. Fui e botei assim um prato assim em cima e ela disse, falou assim: amor, tomando banho, dá meu prato para ele. Ixi, e agora vai sobrar para mim, eu tenho que dividir o meu. Aí já abri a porta, ele já entrou, falou: irmão, tô com fome, tem que procurar serviço, até agora não achei. Eu falei: você tem, irmão, vou comer. Já deu o prato, ele já chegou comendo. Eu falei: meu Deus, aí comeu. Foi lá, saiu do banheiro, eu falei: irmão, toma aqui, eu peguei meu prato, ela dividia metade com ela. Comemos! Na segunda-feira, nada, né? Eu falei: Senhor, e aí, meu Deus, o que vai acontecer? Né? E quando deu lá para as 3 horas, alguém chegou com uns 3 carros na porta de casa lá, falando: não, o pastor Clodoaldo, cadê o pastor Clodoaldo? Eu falei: meu Deus, quem está me procurando assim, Jesus? Porque lá é um lugar perigoso, só vai porque tem negócio lá. Lá só vai porque tem negócio. Com Deus ainda. Quando você bota o carro na descida da rua, você bota o carro na descida da rua, você saindo, os caras olham: pastor, tá vendo um carro lá, tá com o senhor? Tudo berro já na trepado, né? E aí, o cara falou do alto, eu abri a porta da igreja, não, você é o pastor falou do alto? É. Nós temos que trazer umas doações para você, né? Começou a abrir o carro, começou a descer cesta básica, mais de 10 cesta básica. Eu falei: Jesus, que negócio é esse? Então, quando você seja fiel, quando Deus te toca, faça, porque Ele vai restituir a tua vida. Quando Ele te pede, é o último degrau para Ele abrir a porta para você. Muitas vezes aquilo que você não dá, aí não vem restituição. Deus, eu fiz isso, aquilo, busquei o Senhor, mas no último degrau, que é para você abrir a mão, você tem fechado a mão. Aí perdoa a tua restituição. Aí não chegou, glória a Deus, glória a Jesus. Porque uma coisa é você viver pela fé, outra coisa é você viver da fé. Você viver da fé não é você dizer para ninguém: não, pastor, eu estou com fome, tem como você me dar uma comida, né? Não, você deixar Deus tocar e Ele vai abrir a porta. Eu vim aqui, muitas vezes aqui com fome, sem nada, e Deus tocar no pastor Hernando, Deus mandou te dar isso aqui. Aí é você viver da fé. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque se Deus tocar nele, Deus tocar nela, e ela não dá, aí o preço já vai ser dela, vai ser dele, não vai ser mais de mim. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando Deus usa, como Deus usou Joel, o povo naquela fome, nada não tinha, né? Você viu que sobrava de um outro comia, né? Vai dizer aqui no versículo 4 que diz: olha, o que sobrava, um comia. O que ficou da lagosta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a lagosta comeu. E o que ficou da lagosta, o pulgão comeu. Então não sobrou nada. Na cara, rapaz. Porque cada inseto desse comia uma coisa. Um comia as folhas, o outro galho, né? Por isso, agora o pé de árvore morria, o pé de fruta morria, e até a raiz. E não ficava nada. Se plantava um pé de laranja, comia tudo. Se plantava um pé de abóbora, comia tudo. Esse tempo até quando eu morava lá em Novo Horizonte, eu plantei lá um pé não sei como é que, nunca vi aquilo, um pé de cidreira. Um pé de cidreira bonito. Mas quando eu cheguei, eu olhei assim, as folhas estavam tudo comidas. Eu comecei a olhar assim, daquelas largadas, de um dia para outro, elas comiam o pé de cidreira. Deve ser bem calmo, porque assumir a cidreira deveria estar tão calmo. Mas eu fiquei assim, peguei elas e ia matando tudo para não sobrar nada. Mas comia mesmo. Então, para você observar, quando você planta um pé de fruta, você tem aquele negócio com tanto carinho, você vai olhar o que está comendo que não está dando nada. Precisa jogar um remédio porque o pulgão está tirando a força do pé de laranja, né? Então vemos agora que quando você coloca a mente no lugar, Deus ele te dá uma saída.
E a saída, o segredo é a restituição. Restituição de coisa material, muito bom. Restituição de coisa pequena, muito bom. Mas sabe qual é a melhor restituição? É a vida espiritual com Deus. É gasolina no tanque espiritual. Que você tem força de orar, você tem força de ler a Bíblia. Deus toca de madrugada no sepulcro da cama, dá o joelho no chão, quando você vê, quando a sua mulher vê, você já está orando. Quando a mulher vê, o marido já está orando. E é desse jeito, vida espiritual com Deus é a melhor restituição. Carro, casa, né? Coisa material é muito bom, mas a melhor restituição é ter vida com Deus. É ter vida com abundância. Vamos para os cultos hoje, embora. Vamos para o monte, vamos embora. Vamos para a oração, vamos embora. Tu está tendo vida espiritual com Deus.